Taekwondo, ele me deu muitas conquistas. Nossa, é difícil descrevê-las assim. Ele me levou para fora do país inúmeras vezes, me fez ter conquistas nacionais, internacionais. Ao todo, ao longo da minha carreira, foram mais de 150 títulos, entre eles brasileiro, sul-americano, pan-americano, um título mundial aberto de artes marciais. Foi conquistado em já bastante tempo. E isso me fez abrir não só a questão da conquista profissional como atleta, mas pessoal. Porque eu também queria me formar como professor de Taekwondo. Levar mais ainda essa arte marcial para mais pessoas através do movimento. Continuando dentro da parte da arte marcial Taekwondo, o que estava acontecendo esse dia? Eu estava indo para Sorocaba, eu morava na Zona Leste, estava indo para Sorocaba dar aula de Taekwondo. Afinal, a minha paixão não tinha... Eu abandonei o Taekwondo por um tempo com relação a aulas e competições, porque comecei a trabalhar muito firmemente na educação física com ginástica coletiva. Então, das aulas, eu me tornei um professor, me tornei um treinador, e eu treinava outros professores pelo Brasil e América Latina, então estava muito envolvido nisso. Até que, novamente, um lugar do qual eu tinha dado aula muitos anos atrás, me chamou de volta para dar aula de Taekwondo, para reiniciar o projeto de Taekwondo lá. No dia 25 de maio de 2009, eu estava indo para pegar os kimonos, que são os dobos, os uniformes de Taekwondo dos meus alunos, e no caminho, um rapaz furou o vermelho e me pegou no cruzamento. Eu sofri um forte impacto, aonde destruiu meu braço direito. A princípio, eu tinha quebrado a minha perna em várias partes também. E só depois descobriu que o impacto tinha feito minha moto voar e esmagado a minha perna esquerda. Descobri que foram 3 dias depois do meu acidente que vieram falar para mim: afinal, você teve complicações, romperam artérias principais da sua perna, a gente conseguiu colocar umas artérias artificiais, porém não funcionou e o sangue está indo para cima, mas está voltando muito devagar. E uma opção é amputar sua perna, porque senão você vai ter uma vida muito difícil. E se insistir, a dificuldade maior é que você possa morrer. Aí eu perguntei pro médico: se cortar eu vou viver? Vai. Eu falei: então pode cortar. Nessa hora eu lembro de 3 pontos principais. O médico que me deu a notícia, ele começou a chorar. A mulher que eu descobri depois que era psicóloga começou a chorar, e eu vi minha mãe também chorando. É uma parte do seu corpo que você tá abrindo mão. Só que eu falei: o que é uma perna diante de uma vida inteira? 14 minutos depois eu entrei em coma, tive várias paradas cardíacas, até que então descobriram que eu tava com a artéria complicada. Então eles fizeram uns cortes propositais e a circulação dessas artérias, elas não estavam funcionando direito. E a decisão era, por conta de uma infecção, amputar também a outra perna. Então, desespero na família, tudo. Eu em coma, não tinha como autorizar. Os médicos falaram que não ia precisar de autorização, que ali a primeira coisa era salvar minha vida, era o primeiro ponto. Então, vamos dizer assim, que eu dormi com as 2 pernas e acordei sem as 2. E falaram assim: você vai voltar diferente, as pessoas não vão entender, você terá muitas dificuldades, porém, se você insistir, você vai conseguir. Então, quando eu acordei, eu só levantei a cabeça e falei assim: nossa, é verdade. Então, daí por diante, começou uma luta diária. É diferente, esse tratamento, a pessoa ela chega pra você, é mó barata, então elas olham assim e fazem assim: Então é diferente. Quem me vê hoje, graças a Deus eu dirijo dentro do carro, não conta com nenhuma deficiência. Mas a partir do momento que me vê, entrando na cadeira, tudo, aí acha estranho. É aquilo, como tratar, como falar. Então as pessoas, por não ter essa convivência, então elas acabam tratando estranho. E lógico, tem aqueles menos evoluídos que te tratam bem diferente mesmo. Tem um preconceito, sim, existe. Eu falo que nesse sentido eu fui azarado 2 vezes. Preto e deficiente. Então, eu já tinha um preconceito antes por ser preto, que já tinha sofrido muito, mas eu tirava isso de letra. Eu tirava isso muito tranquilo. Porque eu sempre falava assim: tá, mas faz melhor que o preto. Aí depois, com deficiente, agora faz melhor que o preto e deficiente, fica difícil.
As pessoas que acabaram de nascer e olham pro filho assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E não tem contato, não tem o acesso. Mesmo estando num mundo interligado nas redes. Então imagina o que pode ser feito. Imagina essas pessoas que foram campeãs agora, medalhistas, todo indo em cada cantinho, espalhar a semente de superação ali, falar assim, ó, você pode. Eu fui campeão mundial aberto de artes marciais, que é onde você reúne todas as artes marciais existentes. Foi importante, mas a mais importante mesmo foi uma que foi em Orlando, em 1998, porque a minha preparação para essa competição foi muito importante, foi muito desafiadora mesmo. Só tinha uma categoria, eu tinha que baixar muito o peso. Então estava sempre acostumado numa categoria até 84 quilos, só que a única categoria, eu falava assim, era uma categoria baixa. Era uma categoria até 70. Aí eu falei assim, nossa, vai ser um corte. Então o desafio de se regrar pela alimentação, treinar 8 horas por dia. Então foi aonde a disciplina de fazer aquilo que não gosta, como se amasse, foi a minha primeira grande experiência só. Ali eu tava sozinho. Então levantar às 5 horas da manhã para correr, depois voltar, um lanche leve, morrendo de fome, depois chutar, depois entrar, depois dar aula. Então ali foi a mistura que eu fui do jovem pro adulto. Foi essa transição, lógico, conquistei a medalha de ouro lá, tudo valeu a pena, mas a trajetória, tudo ali, eu pensei em desistir da vida. Teve um momento que eu não conseguia me mexer, quando eu voltei para casa, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia sentar na cama, eu não conseguia me virar na cama, eu não conseguia comer sozinho, eu não conseguia fazer nada, eu dependia de tudo. E naquele primeiro momento na minha cabeça, será que vai ser a vida inteira assim? Aí veio um grande amigo meu, que infelizmente já faleceu, o Fernando, falou assim, cara, se você não fizer as mesmas coisas que você fazia antes, isso não vai ser superação, isso vai ser mudança. E você já mudou demais. Então tenta voltar ao máximo de tudo que você já fez, que aí sim, se você fizer, mesmo que seja diferente, então você vai ter se superado. E eu carrego essa frase até hoje. Aí já onde começam as pesquisas, qual é o esporte, onde eu posso ir. No hospital, eles já tentaram me apresentar o esporte, mas eu tava meio... Eles me apresentaram o rugby, eu me apaixonei, porque era porrada, vindo do taekwondo. Aí vi outros, basquete, vi natação, fiquei com rugby, e logo depois, um cara que hoje é meu compadre, me apresentou a paracanoagem. Eu falei, bom, se é pra enfrentar a água com medo, então que seja por cima dela. Eu confiava demais nas minhas pernas, eu confiava demais nelas. Então não ter as pernas ali para fazer o que eu fazia ia me deixar mais desconfiado, mais desconfortável, para ser mais exato. Então nisso, fui para paracanoagem e vou falar, outro amor, aí eu falava, pancada na água, aí fui campeão brasileiro, campeão sul-americano, tudo. Aí em 2016, vim pro esporte, que foi o meu primeiro contato. Entrei pro rugby. Vou falar, assim como foi o amor ao primeiro grito no taekwondo, no rugby foi o amor à primeira batida. Porque no rugby é legal, você pode bater no amiguinho. Então, aí eu descobri realmente, de fato, e até hoje eu carrego, que movimento é vida. Então eu tô aqui para mostrar para as pessoas o quão interessante é se movimentar, independente se é caminhada, se é marcha, se é corrida de curta distância, é se mexer de alguma maneira, porque movimento é vida e vida é movimento. Taekwondo para mim significa vida. Ele é engraçado que a tradução dele é caminho dos pés e das mãos. E como você mostrar o caminho sem os pés? Apenas com as mãos. Então o Taekwondo ele me ensinou uma coisa muito importante, que o caminho não está na sua forma física propriamente dita. Ela está na sua forma, na sua alma, ela está enraizada em você. Então se eu não consigo mostrar, eu consigo falar. E se eu consigo falar e fazer com que a pessoa consiga imaginar, eu consigo fazer qualquer coisa. Então eu falo que o Taekwondo é falar, ouvir, ver. Quando você ouve, você vê. E quando você vê, você imagina e tem todo o contexto. Então, para mim, o Taekwondo é a minha principal faculdade. Não só pelos títulos, mas ele me deu força física e mental para que eu pudesse entrar nas outras atividades físicas e mentais também. Ele me ensinou o coletivo, mesmo sendo individual.
O poder público ele até investe, mas ele deveria investir o tanto quanto ele investe nas modalidades olímpicas. Vamos falar de olímpico e paralímpico, que fica uma melhor divisão, tá? Vamos falar, um atleta paralímpico, ele recebe um pouquinho menos da metade do que um olímpico. Porém, o esporte paralímpico ele tem um retorno, como pode ver, pode pesquisar, muito maior. Muito maior. Se investisse, vamos dizer assim, se fosse, imagina só, se não investindo tanto, tem esse retorno dos atletas que estão ali, que agarram com unhas e dentes, imagina se investisse. Eu falo assim, eu tiro por aqui onde nós estamos é o terceiro melhor do mundo. É o maior das Américas, é o melhor das Américas. Aqui é incrível, acessibilidade 100%. Isso aqui é um legado de 2016. E daqui se expande de uma forma incrível. Agora imagina se tivesse 10 desse, espalhados pelo mundo. Porque eu tenho certeza que em qualquer canto do nosso Brasilzão aí, tem alguém com um talento totalmente escondido. Porque não teve acessibilidade ao esporte, não teve contato ao esporte. Então, pulverizando isso, consegue atingir mais pessoas. Eu falo, em vez de ficar no tiro certeiro, no sniper, tinha que dar um tiro de 12, que já atinge mais pessoas.